Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse podcast que é feito para você, para trazer ativação de vida, para transformar, para inspirar. E eu, Andréa Cunha, estou aqui com o maior prazer para trazer sempre conteúdos de valor. Gente, eu sou terapeuta, sou mentora e trabalho com foco em desenvolvimento pessoal. Por isso, cada vez mais eu procuro trazer assuntos que preencham pilares importantes na nossa vida, como saúde, como estado mental, emocional, financeiro, relacionamento e muito mais. E hoje, claro, eu também tenho um assunto super interessante para você que está em casa e me acompanha. Gente, muita gente acaba indo buscar na comida uma válvula de escape. Traz a comida para aliviar dores, para tentar preencher vazios, para tentar esconder ou, quem sabe, silenciar uma emoção não trabalhada, emoções difíceis. Mas tudo isso é momentâneo, porque logo em seguida esse alívio ele não dura muito. Vem logo o quê? A culpa, vem o arrependimento. Pois é, isso não dura muito tempo. E aí o que acontece? A pessoa continua com esse vazio e a sensação de que isso não vai parar nunca, que esse ciclo nunca para. Eu estou falando da compulsão alimentar. Pois é, a compulsão alimentar hoje está na vida de muitas pessoas. E eu tenho uma história real para trazer para você de uma mulher incrível que também teve compulsão alimentar e acabou ela mesma buscando caminhos, recursos para sair da compulsão. E hoje ela ajuda milhares de mulheres com as suas técnicas, com a sua terapia. Estou falando da Flávia Monzano, que está aqui comigo online, que é hipnoterapeuta, tá? E vai contar um pouco da sua história, de como ela conseguiu sair da compulsão alimentar, ter mais equilíbrio e muito mais. Flávia, seja bem-vindo ao podcast Vida Equilíbrio. Muito obrigada, André. Eu estou muito feliz de estar aqui e obrigada pelo convite. E eu espero poder contribuir e ajudar muitas pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento. Flávia, eu quero começar trazendo uma coisa que é super importante, né? Quando a gente fala de compulsão alimentar, ela vai muito além do simplesmente você ter vontade própria, né? Você ter disciplina. Então, assim, com certeza existem ali qualificações realmente de fato, né? Que diz o que é a compulsão alimentar. Então, eu gostaria que você começasse explicando sobre isso para as pessoas terem mais clareza. Ótimo. Essa é uma excelente pergunta. Que todo mundo me procura e fala assim, Flávia, será que eu tenho compulsão alimentar? Qual que são os principais sintomas, né, de compulsão alimentar? Então, é assim, ó, a compulsão alimentar, muitas vezes as pessoas acham que assim, é falta de força de vontade. Não tem força de vontade para mudar, para emagrecer, para lidar com a comida. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? É algo interior, é uma dor interna, né? Eu costumo dizer que a compulsão alimentar é um grito da alma, então é mais forte do que a pessoa. É algo que chega num ponto, Andréa, que a pessoa ela perde o controle. Não é aquele negocinho de assim, eu vou comer um pouquinho e parei aqui. Não, é um gatilho, e podem ter alguns gatilhos que geram a compulsão alimentar. E quando vê, a pessoa ela já comeu tudo. E muito rápido. Então, uma das características da compulsão alimentar é exatamente isso, comer rápido demais. O comer tudo. A pessoa que tem a compulsão alimentar, ele tem um pensamento dicotômico. A partir do momento que ele come uma coisinha fora do planejado, parece que aquilo já é um gatilho para comer tudo. Comer ou comer tudo não faz diferença. Então, essa é uma das principais características da compulsão alimentar. Outra característica marcante também é a questão do comer escondido. Então, come escondido, por vergonha. Então, muitas vezes a pessoa, ela come escondido, coloca dentro da bolsa o pacote, ou leva para o quarto, esconde debaixo da cama, ou no fundo do armário, ou no fundo da geladeira, e aí levanta à noite para comer. Outra característica também é o comer seguido da culpa. Isso é muito comum, né? Com compulsão, né? A culpa, ela vem em seguida, né?
Exatamente. Então, é assim, ó, é o comer seguido da culpa. A pessoa fica se chicoteando, ela fica se martirizando. E o pior, isso abre uma nova porta que é a síndrome do jaquê, que é a já que eu comi, eu vou continuar comendo. E às vezes essa crise de compulsão, ela dura dias, se a pessoa não sabe como sair rapidamente. E isso acontecia comigo. Dias, às vezes, numa semana eu engordava 5, 6, 7 quilos numa semana, com crise de compulsão alimentar. E Flávia, Então, aproveitando. algumas Pode terminar. características, tá? Sim, eu Então, aí acredito que são são algumas muitas, das né? características. Vamos falando ao longo do programa, que Existe, é muito importante a gente trazer, né, essas características quais são, para as pessoas identificarem e poderem sim, né, se elas encontrarem que estão nesse caminho, buscarem ajuda. Assim, antes também é interessante você contar a sua história. Na verdade, você emagreceu 40 quilos sozinha. Isso é uma história realmente muito interessante. Por isso que eu te convidei para estar aqui, para mostrar, né, que de fato existem recursos, né, existem caminhos, existe força de vontade também tem que estar junto, né? Ela não é separada. Mas como é que você conseguiu, né, virar essa chave na sua vida? E como hoje você usa isso para ajudar outras mulheres? ótimo. Deixa eu mostrar a minha foto aqui. Olha Olha só, só, gente. gente. Quantos Aqui quilos está o você meu estava, antes. Flávia? Quantos Eu quilos cheguei antes? a 104 quilos. Eu cheguei a 104 quilos, eu emagreci 40 quilos. Então, eu tenho uma história de, de processo de emagrecimento que foram 15 anos lutando. 15 anos lutando com a balança. Então, eu me vejo, eu me percebi começando essa luta com a balança, Andréia, com 15 anos de idade, na adolescência, sabe? E eu lembro que eu fazia algumas dietas, até os 20 anos eu fazia dieta e emagrecia, mas eu não tinha noção que eu já sofria de compulsão alimentar. Eu só fui começar a entender isso depois de algum tempo. Só que até acontecer essa virada de chave na minha vida, eu vivia à base de remédio para emagrecer. Eu vivia tentando emagrecer, só que eu engordava tentando emagrecer. Eu digo que eu cheguei aos 104 quilos tentando emagrecer. Tomava muito remédio para emagrecer. Na época, eram aqueles remédios, aquelas fórmulas, né? Sibutramina, Femproporex, Sim, anfepramona. que trazia outras consequências, né? Também, né? Exatamente, porque medicamento, então, Sim. eu via as consequências em mim, dava taquicardia, enfim, dormia mal à noite, boca seca, né? E outros efeitos também, que na continuidade, sei lá o que poderia causar, tá? Mas graças a Deus não causou. Só que qual que era o ponto? Toda vez que eu parava de tomar o remédio, eu voltava a engordar. Então, toda vez que eu parava do remédio, eu emagrecia muito, só que eu parava de tomar o remédio e eu voltava Era muito o rápido. alívio momentâneo, na Ou, verdade. Ele não ia na causa, né? Ele apenas aliviava ali, não, te dava uma sensação por um tempo. exatamente. Então é assim, ó, o remédio, ele trazia o resultado, mas ele não tratava a causa. Ele amenizava o sintoma, que na verdade ele tirava a fome, né? Então, ele inibia o apetite, mas não tratava a causa emocional. Então, toda vez que eu usava o remédio, eu voltava a engordar e sempre voltava a engordar mais. E foi assim, André, durante 15 anos da minha vida. 15 anos da minha vida. Até Agora, que, você conseguiu perceber exatamente qual foi o ponto, né, inicial de tudo isso? Você consegue hoje ter uma coerência assim para analisar onde tudo começou? Foi algo que você passou emocionalmente, né, que te deixou um pouco abalada, uma falta, sei lá, um término, um luto? Porque normalmente é assim que começa, né? é, na verdade, aí é a gota d'água. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ai, Flávia, eu engordei depois do casamento, eu engordei depois que eu tive meu primeiro filho, eu engordei, né? Sempre tem, ou eu engordei depois que eu perdi um ente querido. Eu costumo dizer que aí é onde o copo transbordou, Andréia. Por quê? Porque isso vem lá de trás. Isso vem desde a nossa infância, das nossas experiências, das nossas feridas emocionais, né? De todas as experiências que a gente carrega desde do ventre da nossa mãe, Sim, com né? certeza. Aham.
Então, Até quando os eu hábitos, né, comecei. alimentares, de certa forma, da mãe, ali, né, a depender de como a mãe esteja se alimentando, a criança já tem isso, né? Ela já tem as consequências desse alimento, né? Porque tudo é nutrido através da mãe, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente carrega, né? E tá tudo bem, todo mundo carrega, faz parte, né? Então, quando chega num ponto desse, nossa, eu engordei, é porque alguma coisa ali transbordou. E é isso que a gente precisa começar a analisar. A partir disso, voltando, entendendo essas feridas emocionais, essas dores emocionais, por quê? Porque isso reflete na fase adulta. Com certeza. Né? A nossa infância é a fundação da nossa vida adulta. Então, tudo que acontece com a gente na fase adulta, opa, deixa eu dar uma olhada ali, o que aconteceu. É óbvio que não tem como voltar e reescrever o passado, mas tem como ressignificar, trazer um novo significado e, a partir disso, mudar. Né? Sim. Então, Ali eu, você tem eu comportamentos também, né, durante a infância, de como era colocada a sua mesa, por exemplo, né, a quantidade de alimentos, a quantidade de coisas que eram compradas de repente, alimentos não, vamos dizer assim, não qualificados, né, como pães, né, como alimento vivo, alimento saudável. Isso também faz com que a infância também traga influencia. esse reflexo, né, de um hábito ruim do comportamento, né? Então, seus pais talvez Sim, comiam assim, a criança normalmente vai repetir isso, né? muito. Isso influencia muito também. Na casa dos meus pais nunca teve comida saudável, sabe? Assim, Comidas nossa, de vamos comer um verdade, frango né? com uma salada. Aham. Até tinha comida de verdade, mas era assim, era muita fritura, era carne gorda, era lasanha, era mocotó, era rabada, sabe, comida bem Nossa, forte mesmo? Né? Então a saladinha, né? Tipo, nem passava, existia, né? coitada. Tem algumas crianças que nem comem salada, né? Legumes, mas eu sempre fui boa de boca. O que tinha para comer, eu comia. Eu nunca fui aquela criança chata. Eu sempre fui aquela criança, ó, o que tem para comer, eu tô comendo. O Eu problema é o costumo dizer, excesso, né? André, Não é só o que comer, né? É o ex excesso também, né? exato, e comer é tão bom. Gente, É quem aqui não verdade. gosta de comer? Não, Comer é bom demais. não E adianta. A eu falo comida assim, é prazer, né? E a gente não pode desassociar isso. O problema é saber comer, né? Tanto quantidade quanto é, qualidade. eu digo que o problema não está nem no que você come. Está muito mais no porquê. Por que que você está comendo isso? É porque o que a gente Sim, mais vê são importante. pessoas brigando com dieta. Ai, porque não pode comer o pão, porque não pode comer o arroz, porque não pode. Gente, pode comer tudo. Só que você precisa entender a necessidade do teu corpo e o porquê você está comendo aquilo. Você está comendo para nutrir o teu corpo ou você está comendo para nutrir a sua alma? Exatamente. Ou Porque suprir uma são emoção, nutrientes né, que está distintos. ali, de repente, não resolvida, né? Exato. Então é assim, ó, a gente precisa começar a aprender a distinguir, porque a nossa alma precisa de nutrição, o nosso corpo também, Com mas não é certeza. o mesmo alimento, não é o mesmo tipo de alimento, né? Exatamente. Então, voltando à minha história, que você tinha perguntado, então, assim, eu vivia à base de remédio para emagrecer, só que era um negócio raso, era um negócio que não tinha profundidade, era um negócio que não tinha sustentação, que não tinha fundamento. E aí chegou uma época, Andréia, foi 2012, isso, tá? Os remédios foram proibidos. Os remédios para emagrecer, eles foram proibidos. Ali eu me vi num beco sem saída, sabe? É como se Num você beco tivesse sem que saída. reinventar agora. O que você vai fazer, né? Já que a solução que você tinha não existe mais. E aí, naquela época, eu trabalhava no mundo corporativo e várias amigas minhas fizeram a cirurgia bariátrica. Sim. E elas estavam bonitas, estavam magras, e eu lá, com aquele corpo enorme, sofrendo com a compulsão, autoestima baixa, impactando em várias áreas da minha vida. Eu pensei, bom, tá aí o caminho, né? Já que o remédio foi proibido, o que eu vou fazer? Vou para bariátrica também. Aí falei para uma das minhas amigas, me dá o contato do teu médico, porque eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Eu estava decidida, Andréa. Eu estava decidida. Cheguei lá no médico, toda pomposa. Falei assim, doutor,
já me dando o diagnóstico, né? Doutor, seguinte, eu já tentei de tudo, porque antes que ele me fale do que eu precisava fazer antes, né? Eu já falei, já tentei de tudo e nada deu certo. Eu quero fazer a cirurgia bariátrica. Andréa, foi Deus, assim, ó, eu sou cristã, eu acredito muito, né, que Deus, ele permite as coisas, enfim, né, ele faz de um jeito que sempre existe um propósito. Eu tinha um propósito, Sim, que eu sim, não com sabia, eu certeza. desconhecia. Naquele momento, eu estava querendo mudar a minha vida. Não, e você Foi estava com uma assim para mim. necessidade de urgência, porque você tinha tentado de tudo, né? Então, acho que a frustração, ela leva as pessoas a isso, a buscar esse caminho, né? A frustração de não ter Exato. conseguido antes, né? É a frustração e tem mais uma coisa aí que é o desespero. Sim, imagino. É desesperador. Desesperador você tentar, você buscar e você ver que não vai, que parece que não flui, né? E aí aquele médico, Andréa, ele virou para mim e falou assim, Flávia, eu não vou te operar. Quando ele falou que não ia me operar, eu fiquei parada ali, eu falei, gente, não é possível. Ele falou assim, não, vai buscar alternativa, vai se alimentar melhor, vai fazer um exercício físico. Eu falei assim, doutor, mas eu já tentei, não vai, não rola. Aí eu falei, beleza, né? Não vou ficar ali insistindo, mas graças a Deus, isso aconteceu. E quando eu cheguei em casa, olha a minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, eu já era casada. Eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou engordar mais 20 quilos e esse médico vai me operar. Nossa, Olha, que loucura. olha a Imagina minha uma pessoa loucura, chegar a mas esse foi ponto, Flávia, de querer engordar mais para poder fazer o processo da cirurgia. Nossa, realmente imagino o desespero que você não tava, hein? exatamente. E aí o meu marido falou exatamente essa frase que você falou agora. Flávia, É. você tá ficando louca. Não faz sentido nenhum você fazer isso. Aí, André, naquele momento me deu uma angústia tão grande, sabe? Eu falei assim, mas e agora? A única chance que eu tinha de mudar a minha realidade seria isso. Isso na minha cabeça, né? Era o que eu acreditava. Mas ainda bem que eu não fiz. Porque se eu tivesse feito, ia ser a mesma coisa do efeito do remédio, tá? Eu ia Sim. emagrecer e eu ia engordar tudo de novo. Não, Por quê? Porque eu não tinha passado pelo processo. exatamente. Você não tinha mudado a sua mentalidade, seu comportamento, os seus Não. hábitos. É todo um processo, como você trouxe. Então, não é simplesmente, né, ir Isso. lá e fazer uma cirurgia e pronto. Tem muito mais para ser trabalhado, Exato. né? Você se olhar, como você trouxe aí, questões desde criança, né? Então, é muito além, Exato. né, do simplesmente ali você ir lá e buscar um recurso rápido. É. É muito além do prato, né? Uhum. Quando a gente fala de compulsão alimentar, obesidade vinculada à compulsão alimentar, é muito além do prato, né? Sim. Então, se eu tivesse feito a cirurgia, com certeza eu teria engordado, porque eu não tinha mudado a minha mente. O que eu queria era emagrecer, eu queria me libertar daquela dor. Só que não é com a cirurgia que se liberta da Com dor. certeza. Tá É de dentro a outra dor, forma, né? cuidando da mente. Está dentro a dor. Tá na cabeça. É, Tá na e quantas cabeça, não pessoas a tá gente no conhece que estômago. fez a cirurgia bariátrica? Eu mesmo conheço. Tenho amigas, né, conhecidas, né, pessoas que eu conheço muito próximas, que já fizeram, já passaram pelo processo. Tem algumas limitações que né, a cirurgia acaba, de fato, a pessoa tendo, e depois engordaram, né? Sim, Você vê, ela não mudou o mental, o comportamento, né? É uma decisão que tem que ser muito mais além do que simplesmente fazer uma cirurgia. muito. E eu tenho um dado de pesquisa da USP, que Sim. 92% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Nossa, 92%, 92%. muito, hein? Eu não sabia que era Ó, tanto, a cada sabia? 10, 9 voltam. Olha só, que interessante. É muita coisa. É É, muita é, coisa, né? Porque de fato não trata a que é o gatilho para comer, com certeza. né? Então, foi E ali aí, naquele afinal, momento, eu tô curiosa, o que que você fez então? Qual foi essa virada de chave? Quais foram os recursos que você foi buscar para você conseguir então emagrecer sem a cirurgia? consegui. Consegui sem cirurgia, sem remédio e sem Ah, ficar refém dessas dietas malucas, que é terrível você ficar sem comer aquilo que você gosta. sim, com certeza.
bem É restritivas, horrível, né? Dietas restritivas, cada hora é uma dieta da moda. Realmente é complicado. A pessoa horrível, fica muito mais no efeito sanfona do que de fato emagrecer, né? Até piora, né? total. Traz muito mais, vamos dizer assim, consequências para o corpo, para a saúde, outras coisas aparecem, é muito pior. Exato. Então, naquele momento, eu pensei assim: chega, basta. As pessoas até me perguntam, mas o que que foi o ponto da virada, né? O meu ponto da Exatamente. virada, ele foi a minha dor. Eu não aguentava mais me ver naquele lugar, com a minha vida prejudicada, a minha saúde prejudicada, a minha produtividade prejudicada, eu me escondia, eu ficava triste, eu não queria sair de casa, eu não escolhia mais as roupas que eu queria, eu era refém do alimento, eu tinha medo de ir nas festas e comer de forma compulsiva e não ter controle. Então, a minha vida estava ficando muito ruim. Olha, é bem interessante você trazer esses pontos, né? O quanta coisa acontece na vida de uma pessoa, né, relacionada a isso, a vergonha de se mostrar, né, a autoestima lá embaixo. Então, isso afeta outras coisas da vida. Outros pilares também são afetados. Com certeza, relacionamento, o seu ambiente de trabalho, produtividade, porque a pessoa ela não está feliz. Ela tem aí uma briga interna muito grande, né? E essa questão, às vezes, muitas vezes, ela deve até se sentir só, porque é como se ela buscasse, né, uma solução, uma ajuda, mas nem ela consegue acreditar que as pessoas vão poder compreender o que ela está passando. E, de fato, não compreende muitas vezes, né? É muito solitário. Eu falo que a jornada do emagrecimento, ela é uma jornada solitária. É, com Por certeza. quê? Porque o objetivo é seu, É. né? Então as Apesar que o pessoas elas não ambiente, estão. né, é muito importante. A família, quando ela está ali unida e com o mesmo propósito, contribui muito, né, a ter seu ambiente, né, ali realmente te dando mão, fazendo um trabalho também parecido, tendo consciência alimentar, ajuda toda a família, né? Isso aí todo mundo acaba realmente ganhando. Não fica, porque é tão difícil, né? Uma Sim, pessoa começa a fazer uma mudança de hábito e aí vem outra pessoa e faz um supermercado diferente. Além de ser tentador, é complicado também, né? Fora também que você deve ter passado é. por. Sempre tem aquela fase, assim, de pessoas que acabam, quando você começa a mudar a sua alimentação também, que acaba discriminando, né? Em vez de você falar positivamente, acaba falando, nossa, agora você só come isso, né? Também tem essa fase que as pessoas acabam passando, né? É o que mais tem, tá, André? Então, eu escuto muito, muito das minhas alunas falando, Flá, como é difícil tentar fazer uma mudança aqui dentro do meu ambiente. Ah, Sim. porque o marido trazendo coisinha toda hora, e os filhos querendo comer, aí daqui a pouco estão me chamando de chata, ai, como você tá chata, você não tá comendo nada, você tá de dieta. Então assim, ó, é um Não, a pessoa tem ambiente que ser solitário. perseverante, né? Porque senão ela não consegue, né? Com tudo isso aí querendo É, atrapalhar. mas por isso que eu criei uma tribo. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Eu criei uma tribo de alunas, onde a Ah, mulherada tá lá dentro e uma dá força para outra e eu tô lá com elas também, dando porque as mãos, né? a Tipo gente aqui, vê estamos juntas, dando as vai mãos. desabafando que a gente entende isso, né? Vamos lá, estamos aqui, ó, Aham. estamos juntos, né? Então, chegou num ponto que eu falei assim, ó, chega, eu não aguento mais, eu quero essa mudança, né? Até o médico fechou a porta para mim. É. E De certa aí forma, foi até eu bom falei, pra você, né? Como você disse. foi maravilhoso demais. Eu agradeço a Deus. Muitas vezes a gente acredita que assim, poxa, a porta se fechou para mim, mas a gente não tem noção de que aquilo foi benéfico. A Exatamente. gente só vai perceber isso depois. E no meu caso foi maravilhoso demais. Por quê? Porque ali eu comecei a fazer um trabalho em mim. Primeiro, é óbvio, né? A alimentação saudável é essencial num processo Isso. de emagrecimento. Quais são os caminhos, Isso é né, que você fundamental. buscou, assim, numa ordem, meio que uma sequência? Qual foi o primeiro, né? Vamos dizer assim, a primeira ficha que caiu, a primeira A mudança primeira que você ficha, fez? a primeira ficha foi: eu preciso mudar a minha alimentação, né? Alimentação, Então né? Consciência eu alimentar. preciso mudar. É. Exato, consciência alimentar. Só que Aham. eu já tinha vindo de tantos processos de tentar reeducar, Sim. que eu falei, esse vai ser mais um, mas esse tem que ser o último.
Então, eu procurei uma profissional de nutrição para me ajudar numa reeducação alimentar. Depois eu falei, vou me matricular na academia, porque eu era investidora de academia, André. Eu pagava Pagava e academia, não ia, né? eu não ia, eu Muita era gente faz dessa. isso. Aham. Aí eu falei, quer saber? Precisa dar certo. Eu tenho que fazer dar certo. Eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que fazer dar certo e eu tenho que fazer por mim. Porque tudo que eu tentei até agora não deu resultado. Gente, não é possível que eu não tenha jeito. Eu não nasci assim. Eu Olha que preciso ótimo. dar um jeito na minha vida. E Isso. aí, tudo começou. Tudo começou e, e aí eu lembro que eu comecei a perceber, porque como eu já tinha passado por vários processos, eu pensava assim, gente, o problema não está na dieta, o problema não está na academia, tem alguma coisa em mim, né? Eu não tinha todas as respostas, Andréa, não tinha quando eu comecei o meu processo, mas eu sabia que algo dentro de mim precisava mudar. E que a mudança, ela não estava somente no prato, Sim, nem na academia. Isso fazia parte do processo com certeza, de ser imagino. saudável, mas estava na minha mente. Aham. Estava na minha eu que existiam os emocionais que me empurravam para a comida. Pronto, aí Gatilhos. você começou a analisar. E como é que você chegou nesse ponto de descobrir que tem esses gatilhos emocionais? Você observou, você buscou alguém para te ajudar? Como é que você fez isso? Eu observei, eu comecei a me ver. Porque assim, ó, se tudo que eu já tinha tentado, tudo de fora, tudo externo, não estava dando certo, pera, tem alguma coisa interna, então. É. Então, eu comecei, e eu sempre fui muito de pesquisar, de estudar, até pelo fato da minha formação, a minha formação principal, né, antes de me tornar Flávia Manzano, hipnoterapeuta, é uma formação de sistemas. E eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele é um grande computador, Ai, com né? É um certeza. grande sistema e que pode ser reprogramado, né? Com Os nossos certeza. códigos neurais, eles podem ser reprogramados. Total. Então eu A comecei, ciência já comprova isso. exato, exatamente. Então eu comecei a me analisar a minha mente, analisar os meus comportamentos. Por quê? Porque eu comecei a perceber que tinha momentos ali que eram mais difíceis de eu me controlar na alimentação, Eram os gatilhos, então, que né? você começou a observar. Quando começava a ter aquela Os vontade de gatilhos. comer, é isso? Exatamente, exatamente. Então, foi um processo de percepção, de muita presença, de muita consciência, para eu ter clareza de fato o que estava por trás do meu peso. Sim. E hoje eu entendo, né? E Hoje essa é eu uma boa entendo que pergunta, hein? O que está por trás do seu peso? É uma excelente pergunta para começar, né? E aí você se questionou isso e exatamente. você foi buscando as respostas, né? Sim, eu fui a minha própria cobaia. Sim, Então, eu fui a minha própria cobaia no meu processo de emagrecimento, porque aí eu fui entendendo que existiam questões emocionais profundas que, quando eu vivia aquilo, seja no meu ambiente de trabalho, seja no meu relacionamento, seja com alguém da família, algum colega, enfim, né, algum desafio, aquilo para mim era difícil. Toda vez eu digo que no meu processo de engorda, os principais gatilhos era a questão vinculada à ansiedade. tá A muito. ansiedade era A um grande. compulsão alimentar e a ansiedade, elas estão ali de mão dadas, né? Juntas, elas Sim, são sim. parceiríssimas. Isso, Uma carrega a outra. Uma carrega a outra, né? exatamente. Então, toda vez que eu sentia ansiedade, pum, era alimento. Uhum. Era a comida. E era exatamente essa ação, esse comportamento que me fazia a entrar num ciclo compulsivo, né? Então, acontecia um processo dentro da minha cabeça que me fazia entrar num ciclo compulsivo. E Sim. quando eu comecei a entender quais eram esses gatilhos,
E o que eu precisava fazer para interromper antes, porque tem 2 momentos que você pode fazer isso. Você pode interromper antes, Antes dele e aí você tem que acontecer, ter não é um nível isso? de isso, você tem que ter um Uhum, nível de consciência alto, e isso exige treino, com treino, certeza. treino, treino, ferramenta para isso, né? Ou então você interrompe logo depois do episódio, que Uhum, também é incrível, claro. porque quem sofre de compulsão alimentar às vezes vive dias numa crise de compulsão. Sim, E sim. se você consegue sair dessa crise de compulsão logo depois, pronto. Opa, eu tive o gatilho, comi, mas consegui sair disso daqui. Não fiquei me afundando dentro desse buraco, dentro desse ciclo, Sim. Aí né? quando você descobriu que a ansiedade fazia parte, né? Era um dos gatilhos, você começou a cuidar como? Aí eu comecei a cuidar entendendo a minha necessidade real. Sim. Então, assim, ó, qual que é a minha necessidade real para isso que está acontecendo na minha vida agora? Né? Então, eu comecei a me ouvir, eu comecei a entender o que estava acontecendo dentro de mim, o que de fato estava faltando. Por quê? Quando a gente fala de compulsão alimentar, a compulsão alimentar, ele é um grito da alma falando assim: presta atenção em mim, me Sim, escuta, me sim, com ouve. certeza. Tem algo aqui dentro que está acontecendo que você não está vendo, que você está negligenciando e está usando a comida como uma fuga para não olhar para aquilo, para Exatamente. não olhar para a dor. Então não adianta você passar na melhor nutricionista, porque a hora que isso acontecer, a melhor dieta do mundo não vai te salvar. O remédio, a cirurgia não vai te salvar. Então, peraí, preciso me entender. Eu preciso entender por que que isso está me levando para a comida e eu preciso mudar esse comportamento, Claro. né? Então você Eu, começou a se autoavaliar, você foi para o autoconhecimento. Conhecer um pouco melhor isso, você exatamente. mesma, suas dores, o que você sentia, E seu estado reprogramar. atual. E daí, a E, partir repro... daí, você foi reprogramar. Entendi. e olha que coisa, né? O meu processo ele foi bastante empírico, porque eu fui fazendo e em 11 meses eu eliminei os 40 quilos. É isso, e sozinha, né? Então, Você não buscou um aham, terapeuta, um especialista para te ajudar nesse assunto, além da eu nutricionista que fui a você minha falou? terapeuta. Ah, Eu fui a minha terapeuta. ótimo, porque Nesse é momento eu bem cheguei assim, ó, eu importante. vou fazer algo por mim, eu vou fazer algo por mim e vai dar certo. E é claro que assim, né? Eu fui fazendo e foi dando certo. Então, eu fui sendo a minha própria cobaia, eu fui vivendo essas experiências e fui tendo resultado. Eu Uhum, fui me entendendo, é assim, ó, é óbvio que não foi um caminho que, foi fácil, Flávia. Não, porque eu estava me descobrindo ali. Eu tive claro. muita dor no meio do caminho para eu poder entender. Teve momentos de eu escorregar. Teve Isso, com momentos de eu certeza, falar assim, ai, imagino. não, não quero mais saber Mas o seu disso. propósito estava maior do que tudo, né? Então, quando você escorregava, você levantava e continuava nesse caminho que você quis descobrir aonde vai te levar a sair da compulsão, né? Seu foco foi maior, né? Sim, inclusive as escorregadas foi grande aprendizado que eu tinha, inclusive nas escorregadas que eu dava. Sim, sim. Porque ali tinha muito que eu aprender. E eu aprendi muito com os meus erros também. Não só com os acertos, mas com os erros. Eles foram fundamentais para que eu conseguisse compreender e mudar, né? Sim. Então, Mas quando você chegou assim a esse emagrecimento, então, você fez toda essa autoanálise, buscou também ajuda, você treinou a alimentação, mas teve mais alguma coisa que foi importante para as pessoas entenderem? os 3 pilares principais. Eu costumo dizer que é como se fosse uma pirâmide, né? Então, é importante a atividade física, é Sim. importante a nutrição, mas é importante a base é mentalidade. Sim, sim. Sem a mentalidade, não tem como. Sem você mudar, sem você reprogramar a sua mente, sem você mudar os teus hábitos, não tem como Com você certeza. emagrecer e se manter. Não tem como você curar a compulsão alimentar se você não mudar a tua mente, né? É isso Deus já mesmo. fala. É A como gente se você se tornasse um novo ser, na verdade, né? Com novos é comportamentos, isso. mentalidade, né? E aí você tem que estar ali alimentando todos os dias isso para
não, no momento que for ali escorregar, você se pegar de volta e continuar no caminho, né? Aí vem a força de vontade, sim. Essa hora a força de vontade é importante, né? Então, mas eu costumo dizer, você sabe que um dia eu cheguei a acreditar que eu tinha mudado, quando eu não tinha toda essa consciência, Ah. André, eu acreditava que tinha sido força de vontade, mas as pessoas falam assim, nossa, então não tenho força de Não, ela vontade. só te leva a um lugar, ela não é. Sozinha não adianta. Isso é certo pra tudo. Exato, e daí eu fui entender que assim, ó, a força de vontade é como se fosse uma partida do carro. Você Isso, ligou, só que para você caminhar você precisa ter combustível, você precisa ter combustível bom. Né? Então exatamente. é que nem bateria de celular. Ela no começo do dia tá cheio, no final da noite você já não tem mais. É. Então, se a mudança não acontecer dentro, internamente, não tem como. Não tem como, a força de vontade não segura. Uhum. Não segura. Então, Né? esse foi seu segredo, assim, de mudança para você sair da compulsão. Mentalidade. Mentalidade, e claro, eu sou uma pessoa cristã, Ah, né? claro. A espiritualidade também ela é Também muito contribui muito, importante. sem dúvida. Ela te É, traz força, né? No então, momento, principalmente, que você não se sente muito, muito forte, né? Se sente fraco. Trazer o pilar espiritual sempre contribui para todos, né? Para toda a jornada, onde quer que você quer ir. Seja emagrecer, ganhar dinheiro, ter sucesso, sempre contribui. eu digo que é essencial. Sim, Porque vai ter dia que a gente vai estar desanimada, vai ter dia que a gente não vai estar exatamente. muito afim, vai ter que precisa ter algo maior ali que te fortaleça. E que Uhum. não é a comida. A comida é só um ponto para Não é a comida. alimentar. Sim. E alimentar o corpo, não é alimentar a mente, não é alimentar a alma, né? E a partir de Que, quando você percebeu que você, já estando no Magra, e você começou a trilhar esse, né, vamos dizer assim, esse caminho como mentora, foi para hipnose? Como é que foi isso? Como é que você nossa, buscou esses nossa, recursos? isso foi tão maravilhoso, porque quando eu emagreci, eu comecei a postar as minhas fotos nas redes sociais e eu comecei a receber mensagem de gente que eu nunca vi na vida. Flávia, meu Deus, como que você fez isso? Né? E eu postava com o intuito de assim, ó, de incentivar as pessoas. Sim. Não, e fora que isso autoestima também, né? Você queria, de certa forma, isso é um pouco, né, de, olha, eu consegui, é como se falar para você mesmo, né? Então é legal esse E movimento, né, para você também sustentar a sua autoestima, né? Além disso, você acaba impactando outras pessoas quando você fazia esse movimento, né? total, mas eu nunca imaginava, Andréa, que eu ia mudar a minha vida. Eu não mudei minha vida só em relação ao meu corpo e minha saúde, eu mudei a minha profissão, Sim, sim. né? Porque eu trabalhei 20 anos na área de TI, de tecnologia. E aí, nesse momento, as pessoas me perguntavam o que você fez? Você fez coaching? Naquela época eu falava muito sobre coaching, né? Sim. Eu não sabia nem o que era. Eu não sabia nem o que era. Eu falei, gente, o que é isso daqui? Eu ia até pesquisar para saber, né? Mas o que você fez? Você fez terapia? O que você fez? E aí eu falava assim, gente, eu mudei a minha vida, mudei o meu comportamento. Eu não sou mais a mesma Flávia, né? E tô seguindo uma alimentação saudável, tô fazendo atividade física. Eu postava tudo isso. Só que as pessoas falavam assim para mim, não é possível, Flávia, você fez alguma coisa porque comigo não dá certo. Eu tô tentando tudo isso aí e eu desisto no meio do caminho. Aí eu parei e eu falei assim, gente, eu preciso entender melhor. Eu preciso saber o que eu fiz dentro dessa minha cabeça. É. Porque se eu entender exatamente, porque eu já estou ajudando muitas pessoas só pelo fato de eu estar aqui inspirando. Se eu for buscar saber o que aconteceu dentro de mim e conseguir colocar isso para fora, eu vou ajudar muito mais pessoas. E ali eu comecei a buscar, né? Comecei a buscar formações, né? Então fui estudar o coaching, fui estudar hipnoterapia, fui estudar Bacana. PNL, Você foi buscar o conhecimento para ajudar as entender. pessoas a se transformarem, né? Se Eu queria entender, entender o que né, tinha também, né, acontecido. entender seu processo e ajudar outras pessoas, O que eu né? fiz? É. Eu Aham. pensei assim, gente, o que eu fiz? Eu Agora, fiz você alguma coisa conseguiu se diferente. manter magra depois desse processo sozinha? Porque às vezes a pessoa 11 consegue anos, depois de um fala. tempo, né, e acaba voltando a engordar. Você conseguiu Menina, o se negócio manter foi tão sozinha? incrível. Ah, Eu fui tão na raiz que faz 11 anos, vai fazer 12 agora, que eu me bacana. mantenho magra.
Mas né? aí sim, né? Quem sustentou isso também foram os processos que você mergulhou de conhecimento. Você buscou ferramentas, buscou se qualificar numa profissão, né? Onde Entender. entendesse mais, porque uma coisa é você chegar lá de fato como você conseguiu, sozinha, que não é fácil. Posso dizer assim que menos, né? Sei lá, a quantidade de pessoas que conseguem isso é muito pouco. Mas você fez uma coisa certa. Você foi buscar, peraí, eu tô até aqui, eu consegui. Então, deixa eu entender o que aconteceu comigo no meu mental e buscar agora o conhecimento para eu manter isso e ajudar outras pessoas, né? Foi mais ou menos isso, né? Exato, exato. E ó, eu só fui buscar esse conhecimento 2 anos depois, tá? Sim. Por quê? Eu recebi uma mensagem, aquela mensagem me tocou, no Instagram de uma seguidora, falando assim: Flávia, você salvou uma vida. Eu falei: nossa, como assim salvei uma vida? Que é isso, né? Ela falou assim: ó, eu pensei em tirar minha vida porque eu não aguento mais, eu tô obesa, eu não vejo, eu tô depressiva, eu não tava vendo luz no fim do túnel. E quando eu vi a tua foto, eu Nossa. entendi que eu Que podia é mudar. possível, Cara, né? aquilo Legal. me estremeceu. Eu falei assim: não, Deus, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa É muito aqui, e forte essa mesmo. daqui é a resposta. Eu É imagino, né? muito Quando você forte. sabe que outra pessoa fala, né? A fala que você mudou a vida e que ela estava pensando em se matar e você foi uma, vamos dizer assim, uma influência positiva para ela acreditar que ela podia conseguir. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. E Aí aquilo me traz um impulsiona senso a de buscar. propósito grande a partir daí, né, Flávia? E foi aí que começou tudo. Foi Ah, aí que eu comecei a fazer essa mudança até de carreira, né? sim, Sair do mundo corporativo depois de um tempo, porque para mim foi tudo muito novo, né? Foi tudo muito uau, essa mudança da minha vida e depois a minha carreira caminhar para isso, para poder ajudar as pessoas, né? Caminhar para o desenvolvimento humano, né? Então sair da sim. tecnologia para ir para o desenvolvimento humano. Então foi uma mudança muito grande na minha vida. Mas ali tinha um propósito de Deus. E não tinha como eu negar isso. Então, muito se fala sobre propósito, né, Andréia? E eu sempre pensava Com assim: ai, Jesus, certeza. é tão bonito ver as pessoas falando de propósito. Nossa, meu propósito é isso, meu propósito é aquilo. E eu pensava: gente, mas qual que é o meu propósito? E o propósito estava em mim. É Era a porque minha vida, era a minha através da história. sua dor, né, quando você realmente de fato virou a chave e você venceu a sua dor e vira propósito, né? A maioria, né, dos propósitos estão inseridos nisso. Não dizer que são todos, né? Mas é incrível, tem sentido. E é muito bom quando a gente pega a nossa dor e transforma em força. É a grande, eu acho que é um dos maiores ensinamentos que a gente faz. E a vida, eu acho que ela traz isso como teste pra gente, né? Total, total, Andréia. E a partir dali, depois que eu entendi o que aconteceu comigo, eu estruturei o método. Sim, Eu bacana. entendi o que tinha acontecido comigo, né? E eu comecei a estruturar um método com base naquilo que eu vivi, da forma Claro. como eu vivi e das mudanças que eu realizei. Quando eu estruturei, eu pensei: agora eu vou para campo. Muito Agora eu vou bom. começar a ajudar a mulherada de uma forma profissional mesmo. Claro. Vou lá Você e vou. trouxe também o seu conhecimento, né? Você fez quais cursos na época? Você fez muitos cursos, assim, Na de época, para se para sim, para na época eu qualificar, para fiz entender isso? formação em coaching, eu fiz PNL, Ah, muito fiz bom. Master Practitioner em PNL, Ah, fiz hipnose também, hipnoterapia. massa. Eu Sou também formada já pela fiz todos Omni. esses cursos. Bacana. É maravilhoso, né? É. É E aí você maravilhoso foi demais. começando a trilhar esse caminho de conhecimento de você mesmo. E de também você começa a entender o outro, né? A entender o comportamento, mente, emoção, como eles estão ligados. E aí você tem recursos Total. agora, né? Porque a partir daí você começa a ter formas, método, como você trouxe, para contribuir na vida de outras pessoas. Porque é muito difícil quando as pessoas, né? Para você devia ser, perguntava, Flávia, como é que você conseguiu emagrecer sozinha? Como explicar isso, né? Se só a pessoa sentindo e passando é que vai saber, né? Ainda mais que você não usou tantos métodos assim, você conseguiu, né? Assim, por sorte ou por persistência, vai saber, né? Teve algo a mais aí que você colocou que foi além do que as pessoas comuns que tentam fazer isso sozinha conseguem, mas às vezes não conseguem, né?
Eu costumo dizer que Deus foi a base Que para bom. mim, né? Porque é como se fosse assim, ó, eu preciso confiar, eu preciso Isso, acreditar, bacana. Isso é né? um ponto Eu importante, a preciso acreditar. confiança. Uhum. Eu preciso confiar. E eu questionava tanto Deus, André. Eu questionava, falava assim, Deus, mas por que comigo? Eu sofria, mas eu tanto, eu chorava escondido. Nossa, eu estava no fundo do poço. Oi. Tomava tanto remédio, tomava antidepressivo, tomava ansiolítico, remédio para emagrecer, nada dava jeito. Eu falei assim, gente, não é Não, possível. e é Né? muito Então, engraçado isso, porque você e todos devem fazer isso. O que que Deus tem a ver com isso? Me diga. Deus está lá, te colocou perfeita, te deu todos os recursos, colocou você ali funcionando com seu corpo, né, com vários órgãos ali funcionando, células, tudo perfeição. Aí você vai lá e tem atitudes que não te ajudam. Entende como é a exato. vida? A gente tem mania de terceirizar as coisas, né? Terceirizar a culpa por estar assim, a culpa por não ter conseguido, a culpa por engordar, tudo é o outro, até mesmo emocionalmente. Mas tá, e É, você? Qual a sua parcela de culpa nisso? Porque assim, ó, é importante trazer isso, porque se a gente não traz a consciência, a gente não muda. Seja para qualquer área. Então, a obesidade ou um outro problema lá, dívida, seja o que for, me desculpe, você sim tem uma parcela enorme de culpa. Afinal, é sobre você. sim, Né? Então, quando você traz essa consciência, não é para ficar no vitimismo, mas é para trazer consciência, porque só quando você tem consciência você sai desse lugar. Você começa a buscar, opa, depende de mim. Não depende de Deus, não depende do outro. Até do médico que ele me instrua, ele está me instruindo, mas vai sim, depender de mim praticar, fazer. Né? Então é uma responsabilidade muito concordo. grande. Né? Você precisa ser responsável pelo seu estado atual e pelo aquele estado que você quer chegar, que é o estado desejado. Isso é total, coerente, consciente, e a partir daí tudo acontece, né? É sobre autorresponsabilidade, né, Andréia? Então, Exatamente. eu costumo dizer que assim, ó, Deus vai fazer tudo por nós, com exceção da nossa parte. É bem isso. Então, assim, ó, tudo, ele vai botar a ferramenta no teu caminho, Isso, ele vai botar exatamente. profissional no teu caminho, ele vai botar um monte de coisa no teu caminho para te ajudar, mas fazer a tua parte, É, não vai fazer. A gente precisa entender que nós temos a nossa responsabilidade em fazer o que precisa com ser feito. certeza. Por quê? Porque não adianta ficar lá, ai, oh meu Deus. E não significa que vai Uma, ser fácil, porque não, nunca é tão fácil, não é né? A gente fácil. sabe disso. Sabe uma coisa que eu trago Sabe, muito, que eu aprendi e que eu vejo? A gente, quando está no estado de decisão, e como você, que você decidiu e você foi atrás, você disse, não, agora eu tenho que fazer, e você acreditou, você buscou também o recurso da fé, né, da ligação aí com o que você acredita, você vê que isso tudo é uma frequência, sabe? É uma frequência onde você começa a falar para você internamente, eu quero mudar. Logo, a sua vibração é de mudança. E o universo total. todo ele está conspirando com essa mudança, se você realmente estiver aberta para isso. Porque eu sempre digo, assim, é meio quântico isso, mas é uma grande verdade. As possibilidades estão todas aí. Tem pessoas, recursos, né, possibilidades na natureza, em todos os lugares. Agora, você às vezes não está enxergando. Porque você está na É, culpa, está no vitimismo, entende? Você está preso a um problema, mas quando você se abre e você quer vencer, você começa a ver o lado diferente das coisas. Aí você se abre, as oportunidades chegam. Ai, nunca existiram, passaram a existir? Não, elas talvez já sempre estiveram lá. Só que você só não não estava enxergar. vibrando e tendo visão para enxergar aquilo que estava ali, entende? Então as coisas Exato, começam exato. também a partir daí a ajudar, a contribuir. E as coisas vão acontecendo, né? Às vezes as pessoas acham que é Exatamente. uma chave que vira. Não, são várias chaves que vão São virando várias ao longo do chaves. processo. É bem isso. Eu falo que é um descascar de uma cebola, são camadas. Você vai tirando as camadas, você vai se percebendo, vai mudando, vai entendendo. E o que você falou que é muito importante, consciência. Esse é o primeiro pilar da cura. É, Eu verdade. preciso ter consciência daquilo que está errado na minha vida, eu preciso ter consciência daquilo que está me fazendo mal, porque se eu não tiver essa consciência, não tem como eu mudar. Eu não tenho consciência que aquilo está me fazendo mal.
Exatamente. E você trouxe uma coisa, Flávia, eu sempre falo isso porque eu já atendi também, não é o meu foco emagrecimento, mas eu já atendi, né, fazendo as minhas mentorias, essa questão do emagrecimento de uma pessoa que estava emocionalmente, não estava muito bem, de fato, né, passando por um luto, mas na verdade já vinha com obesidade, essa pessoa não se enxergava. E é incrível que o que eu trazia sempre para essa pessoa, né, inseria, era a questão da consciência. Consciência comportamental, consciência no mental, aquilo que você está falando, que você está consumindo, a forma que você senta, tudo isso é consciência. Porque no momento Sim, que eu sento numa postura, eu estou falando com o meu corpo, com as minhas células, isso internamente, sabe? Você pensa que não, mas isso faz um efeito enorme. Então, se eu tô na mesa e eu quero diminuir a minha quantidade de comida, até a consciência do que eu coloco no prato, a quantidade, a forma que eu levo esse garfo para minha boca, tudo é consciência. Entende? Sair da total. mesa no momento de estar satisfeito, de novo. Então, o tempo inteiro é orar e vigiar. É você tá olhando até É você isso. tornar aquilo, repetir, né? Mudança de comportamento até isso se tornar você. Aí você se torna aquela nova pessoa que não é mais compulsiva, que não é mais ansiosa, que trabalha as suas emoções. Claro, paralelo a isso, trabalhando diversas coisas, né? Mas o tempo inteiro trazendo. Sim. Peraí, isso é fome ou é. Eu falo pro meu filho isso. Isso é fome ou eu tô querendo suprir aqui uma falta? Um não que eu recebi? É, Uma decepção que eu sofri? Consciência. Você entende que a consciência o tempo inteiro ela tem que exato. estar ali? Total. Total. Consciência, presença, E isso, porque a partir do momento presença. que eu tomo consciência daquilo, eu preciso me colocar no estado presente para poder mudar aquilo, Exatamente. E é né? no Eu preciso presente, né, que trazer. você consegue fazer a mudança, né? Você pode até projetar o É, futuro com a sua mentalidade, desejo, mas é no agora que você faz acontecer. É no agora que você vai deixar de é, comer aquele chocolate, deixar de comer de madrugada, atacar a geladeira. É o agora, né? é o agora. É o agora, é no presente que você vai construir o teu futuro, que você vai construir teu corpo leve, o teu corpo magro, que você vai Exatamente. construir uma mulher com mais domínio, com mais controle. É agora, não adianta, não, mas depois que passar isso daqui, eu vou fazer alguma coisa. Não, é agora. É, É já, porque não tem depois, né? O exatamente. depois vai chegar e não vai ter mudado, né? As pessoas vão falar assim, Flávia, é, você fez um processo de emagrecimento. Seu processo de emagrecimento, você teve manutenção? Você deixou de comer alguma coisa, né? Ela Sim. sempre me pergunta, você deixou de comer alguma coisa, depois você inseriu isso na sua vida, né? De novo? Aham. Então, assim, gente, o processo de manutenção ele tem que acontecer junto com o processo de mudança. Sim. Não existe um negócio assim, então eu vou passar por uma dieta restritiva por 2 meses, aí depois eu volto a comer pão de queijo, por exemplo, né? Não faz sentido isso. Por quê? Porque Aham. senão você vai voltar a engordar. É, é. Então, o processo, ele tem que ser consciente do começo ao fim, ter presença do começo ao fim, e essa mudança, ela tem que acontecer de forma gradativa, né, o que vai acontecendo, e você Isso. aprendendo a se manter ali. Né? Não adianta você tirar aquilo que você mais gosta da sua vida. Por quê? Porque a compulsão alimentar é como se você já tivesse uma restrição interna, uma restrição de acolhimento, uma restrição de carinho, uma Com restrição de certeza. amor. É uma falta, na verdade, Vai que você restringir quer a comida, preencher, né? É aquela história, né? O é, estresse, essa situação de tristeza, de decepção, ela acaba trazendo a gente para um estado de muita. Como é que eu posso dizer? De falta de energia também, mas me fugiu agora a palavra. Mas quando você disposição, busca. né? Hã? A falta de disposição, às vezes Isso, a pessoa fica desanimada exatamente. ali. É. Então, assim, quando você está nesse estado, você tenta fazer o estado compensatório, né? Buscando outra coisa que te traga prazer. Então, isso aí é que a gente precisa ficar em alerta, né? Quem tem, nesse caso, essa questão da compulsão alimentar. É como você falou, é observar aonde estão os gatilhos, antes, É, durante e depois. Né? O tempo inteiro tá é, nessa vigília, porque aí você consegue entender, olha, é nesse estado aqui que começa, é naquela ali que eu faço, é passando naquela padaria que isso começa, entende? Aí você começa a mapear
E ter esse controle sobre você de comportamento. Não adianta, tem que mudar comportamento e mentalidade. Comportamento, mentalidade, emoção, resultado. É um ciclo, né? É como uma mudança de crença, né? Na verdade, você vai estabelecer uma nova crença, que é uma nova realidade sobre você. Você tem que parar de acreditar quem você era. Aquela mulher que comia muito, que qualquer coisa estava descontando na comida, para passar, ó, essa crença não existe mais, que eu tenho que descontar todas as faltas na comida. Então, eu vou ter agora uma nova crença de que eu sei cuidar das minhas emoções e que eu tenho controle sobre isso, né? E aí, o máximo que você puder é trabalhar isso, né? É legal você trazer esse exemplo por exemplo, da padaria, né? Sim. Puxa, vou lá na padaria e caramba, né? Poxa, será que é a padaria que está sendo o gatilho? Pois é. E aí, por que que eu quero usar esse exemplo? Porque vai ter momentos que você vai perceber, né? Quem está nos ouvindo aqui, e eu já passei muito por isso, que você vai na padaria, ah, não vou comer isso daqui. Uhum. Nossa, parece que cara, tá tudo tão bem, parece que aquilo. Ah, vim aqui para comprar pão, vou comprar só o que eu vim para comprar. É. Mas vai ter algum momento que você vai na padaria, você foi para comprar pão, mas aí você vai querer o sonho, você vai querer o pão doce, aí você já sai da padaria comendo, você já come no carro, você já come no meio do caminho, aí você chega em casa, você come mais. Eu era exatamente desta forma. E aí que está o ponto. Onde é que está o gatilho? O gatilho, ele Exatamente. está um passo atrás. Um passo atrás. O que que eu estou sentindo, né? Então, assim, ó, por que que tem dia que eu vou na padaria e tá tudo bem, tá tudo certo, eu só compro aquilo que eu me propus comprar, e tem dia que eu quero comer a padaria inteira? Pois é. Tem um passo A atrás, estima dá só aí, a autoestima também tem muito a ver com isso, sabe? Quando você tá se sentindo bem, feliz, você não vai querer comer isso. Você vai buscar, vai malhar, vai fazer outras coisas, porque você tá suprida, sabe? Energeticamente, né? Dentro de você, você tá se sentindo super bem. É bem diferente o movimento. autoestima também, é É, verdade, você tem razão, e tem a ver com a dor que a pessoa está sentindo naquele momento. sim, Então, sim. assim, ó, às vezes ela saiu de uma reunião, acabou de sair do trabalho, uma reunião ruim, foi péssima. E aí ela tá se sentindo incapaz, ela tá se sentindo triste. Puxa, não era esse resultado que eu queria. Parece que vai dar tudo errado. Opa, peraí, o que que tá faltando em mim? Uhum, Entende o gatilho? com Antes de certeza. ir para a comida, É, é o é, que tá faltando, é aquela né? história, né? Ah, você estressado, você tá ali numa necessidade muito maior. É como, por exemplo, a compulsão por doce, ela vem disso, né? Naquela necessidade ali de estar colocando prazer para dentro. E o prazer está na comida, né? É o cortisol alto, você vai buscar ali suprir aquilo, né? E aí onde é que vai a comida? Ela vai trazer o prazer. Só que você está levando o É a prazer dopamina, né? É errado. o boom da Exatamente, você está dopamina. buscando a dopamina, mas você está buscando no lugar errado. Entende? Não Exato. no É, saudável, né? Então, isso tem um sentido, né? Se a gente for observar. Não é à toa. Né? Então, é por isso que as pessoas precisam buscar essa questão de trabalhar essas questões emocionais, estresse, ansiedade, depressão. Tudo isso são estados emocionais que vão te levar a fugas. Né? E essas fugas podem te levar a total. lugares muito ruins, né? Como excessos, por Exatamente, exemplo, né? exatamente. Exatamente, exatamente. Então, é importante, né? É importante. Eu acho que se eu tivesse procurado ajuda, eu não teria sofrido 15 anos, porque eu sofri 15 anos, Nossa, é né? muito Então, é tempo. muito importante você procurar pessoas que possam, de fato, ajudar, né? Ter essa capacidade. Quando muitas pessoas chegam até mim, Andréia, porque eu passei pelo processo também, Sim. É como né? se, Então, assim, se ela passou, ela entende a saiu, minha ela dor. sabe como explicar, ela entende a minha dor, ela me vê. Eu imagino isso. Então é assim, todo mundo que chega até mim fala assim, você sabe o que eu sinto, você sabe o que eu vivo, você sabe da minha dor. Então você vai conseguir me ajudar a sair daqui de dentro, Sim. né? Então, o processo, o método que eu montei não foi só baseado nas ferramentas técnicas, mas também numa vivência que eu Ótimo. tive desse Aham. processo, né? Então isso é muito poderoso, isso torna o processo ainda mais poderoso, Com certeza. porque deu certo, É, né? é.
Bacana, Flávia. Olha, realmente, assim, é bem bacana. Eu acredito que muita gente, né, que está vendo esse podcast, vai, de fato, talvez, né, buscar isso, né, esse caminho de se olhar a partir de agora, buscar os recursos que precisam, porque, gente, a gente precisa realmente se olhar. A gente precisa ver quando o estado, né, que estamos não está legal. Né? E é de novo trazendo a consciência. E quando observar isso, tomar atitude. Saber que não é rápido o resultado, não é assim, né? Ninguém pode buscar um caminho curto demais, porque aí pode também a base de remédios, etc. Mas hoje tem recursos diversos, né? Que aí não é o caso falar sobre isso. As canetinhas aí que estão ajudando. Tudo são possibilidades. Mas se você não mudar seu comportamento e mentalidade, não vai ajudar. Né? Então é uma Não questão tem aí de como, né? mudança comportamental, hábito, é você se tornar um novo ser a partir daí, né? As pessoas sempre me perguntam, Flávio, você é contra as canetas? Eu falo assim, gente, Sim, eu acho que assim, ó, tudo que pode ajudar no processo, né? Eu acho que é válido, mas sim, a gente não pode esquecer da essência. Então, assim, é, você vai usar a caneta, mas o que que você de fato está mudando? Porque senão você vai ficar refém da bem caneta pro isso, resto da Flávia, vida, não é? Então, exatamente. assim, ó, se você está mudando a mentalidade, ok. Se você está trabalhando isso, ok. Mas se você não está fazendo nada disso, só estou aplicando a caneta, só quero ficar magro, É. quero emagrecer, Até você está quando você vai ficar agravando, dependente disso, né? A pergunta é essa, até quando você é, vai ficar dependente? principalmente quem tem compulsão alimentar. É, A com caneta certeza. não vai resolver. Aliás, a caneta e nenhuma cirurgia e nenhum tipo de remédio vai resolver a É. compulsão alimentar enquanto ela não entender a raiz da compulsão dela, né? E resumindo, né, a mudança, sem dúvida, começa dentro. Então, né, Total. começou dentro, começando cuidando de você, aí sim acontecem os milagres que a gente quer. Flávia, Eu maravilhoso falar concordo. com você, viu? Bem, a gente está Eu finalizando, adorei. né? Mas, assim, muito bom ouvir sua história, né? Saber que é real, né? Que as pessoas podem vir, sim, se espelhar em você. Eu queria que você deixasse a sua página para as pessoas visitarem, ver como é que foi isso pro seu processo. Quem sabe aí até buscar essa metodologia aí que você tem. Fala qual é a sua página, por favor. É Flávia Monzano. No Instagram tô como Flávia Monzano, Monzano com Z. No YouTube eu tô como Flávia Monzano, no Facebook, TikTok, tudo é Flávia Monzano. É tudo, Flávia Monzano, tudo junto, vocês me acham fácil, fácil, fácil lá. Bacana. Olha, Para sua audiência, eu quero deixar um presente ai, aqui. que maravilha. Sim, sempre Aí bem-vindos Eu os vou, eu presentes, vou tá? liberar não é bom demais? Não é? Mas só para quem, Maravilha. para quem assistiu, É, só para quem exatamente. assistiu esse E episódio do quem, ó, podcast tem que compartilhar Ciência. também, né, Flávia? Dá um like e compartilhar, porque aí sim. Isso, compartilha, gente. Dá o like, compartilha. A gente sempre conhece alguém que quer emagrecer, que está na E luta, que que sofre com precisa ouvir, compulsão, né? então precisa, precisa. Então, é assim, ó, quem for lá, quem tá assistindo aqui, for lá no meu Instagram e no direct colocar a palavra vida, porque é da vida em equilíbrio, Ótimo. né, do podcast Vida em Equilíbrio, eu vou liberar um e-book com as 7 raízes da compulsão alimentar. Nossa, maravilha. Eu Muito vou dar bom. esse e-book. Eu vou dar esse e-book com as 7 raízes da compulsão alimentar para você começar a entender um pouco mais isso aqui. O que está Muito me bom. gatilhando a minha compulsão? Uhum. É maravilhoso. Ai, que bom. Obrigada, Flávia. E assim, pra gente finalizar, eu queria saber pra você o que é uma vida em equilíbrio. E uma vida em equilíbrio é você sentir paz. Paz. Isso para mim é maravilhoso. Isso não quer dizer que a gente tem ausência de problema, né? Ficar em paz não é Sim, ausência de com problema. certeza. Mas sentir em paz é você ter a certeza que você consegue fazer aquilo que é preciso fazer, que você consegue conquistar, é confiar que vai dar certo, né? Uhum. É viver uma vida com autorresponsabilidade, né? Buscar para si o compromisso e a responsabilidade de viver. Então, a vida em equilíbrio para mim é sobre isso. Ai, gente, obrigada. Maravilha.
É isso, Flávia. Então, de novo, gratidão pela sua presença. Tá? Eu vou me despedir aqui do meu público agora. Um grande beijo, tá? E agradeço pelo presente aí que você deixou para nossa audiência também. Eu que agradeço, eu amei. Obrigada pelo convite. Que espero que ajude muitas pessoas esse podcast. E parabéns pelo trabalho lindo que você está fazendo. Maravilha. Gratidão, querida. Gente, eu fico por aqui. Eu quero que você agora, que está em casa, por favor, siga a Flávia, me siga também no Andréa Cunha Oficial, deixa a sua curtida e manda esse podcast para muita gente, tá? Porque esse assunto é importante. Além de adultos, né, estarem nesse estado de compulsão alimentar, infelizmente a obesidade também acaba, né, atingindo muitas crianças, muitos adolescentes. Então, quando a gente tem pai e mãe também bem informados, sabendo como cuidar, a gente também começa a ter comportamentos diferentes com nossos filhos. Então, esse podcast aí é para muita gente, tá? Eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.